Olá, sejam bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada do podcast do Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe ou para você que se importa com uma mãe. Foi uma temporada tão linda, a gente discutiu tantos assuntos enriquecedores e a gente não poderia fechar essa primeira temporada sem discutir um assunto super importante que está envolto a vários pontos do universo feminino. Sim, a gente vai discutir hoje sobre endometriose. Vamos conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais e valorizar essa dor, entender e ressignificar esse momento da vida de tantas mulheres e também de tantas mães. Mas, obviamente, eu chamei um time super de peso do Movimento Maternar. Uma de você já conhece, que tá sempre juntinho comigo. Então, assim, vai no Instagram de uma, vai no Instagram da outra, a gente tá sempre ali se comunicando. Esse outro convidado, eu tenho uma honra muito grande, eu vou dizer pra vocês, estou tentando captar ele pro Movimento Maternar, tá? Aqui nos bastidores, eu bem comecei essa conversa. Quem sabe até o final desse bate-papo de hoje ele não vem somar com a gente. Fiquem aí, ó, de dedinhos cruzados. A gente quer ver muito esse profissional incrível da nossa cidade conversando com a gente. Mas eu vou parar esse suspense e vou deixar que eles se apresentem pra vocês. Dividindo esse momento comigo, a minha querida amiga, parceira do Movimento Maternar, a quem eu tenho muita honra de dividir todo esse projeto com ela, doutora Bárbara. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Lorena. O prazer é sempre todo meu. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou Bárbara de Castro Alves, sou ginecologista da cidade, tenho formação em ginecologia obstetrícia, em endoscopia ginecológica, que é cirurgia laparoscópica e esteroscópica. Em consequência, acaba que esse mundo da endometriose vira o nosso mundo também, né? Depois que a gente tem essa formação. Fiz Fellow 1, 2 e 3 em endoscopia, tenho a certificação em cirurgia robótica, sou uma ex-aluna do meu pai e atualmente professora da pós-graduação do Instituto CRISP. Então eu vivo um pouquinho a endometriose no meu dia a dia. Tenho certeza que vai ser enriquecedor esse bate-papo de hoje. E aí, né, para não fechar esse suspense, aquele que eu estou tentando trazer com muito carinho para o Movimento Maternar, Dr. Yulo, quem eu tenho a honra de trabalhar há alguns anos juntos, desde a época do Hospital Rio Doce. Então é um prazer imenso ter o senhor aqui hoje, viu? O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, por sinal. Então, eu sou ginecologista, já vou fazer 40 anos aqui em Linhares, já tenho uma longa história. Minha formação foi na Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, mas ultimamente a minha dedicação maior é para a cirurgia ginecológica, né? Eu tenho pós-graduação em cirurgia ginecológica, curso avançado de cirurgia ginecológica, curso de cirurgião pélvico pleno também pelo Instituto CRISP e recentemente uma pós-graduação em cirurgia robótica também. Perfeito. Posso começar com uma pergunta aos dois? Para quem está em casa ouvindo a gente, né? O que é a endometriose, doutor Yulo? Bom, endometriose é uma doença inflamatória crônica que ela é caracterizada pela presença de células do endométrio. O endométrio é aquela camada interna do útero responsável pela menstruação. Através do refluxo menstrual, essas células caem na cavidade pélvica, ali elas podem se implantar, e como ela é estranha naquela região, ela causa uma reação inflamatória. Então, a endometriose, resumidamente, é o implante de células endometriais fora do útero, levando um processo inflamatório crônico. Perfeito. Você complementar, Bárbara? Isso, assim, a endometriose geralmente ela tá na pelve, mas não só na pelve, né? Muita gente acha que a endometriose é uma doença do útero e, por vezes, ela tá em outros locais e o útero tá sadio. Então, é uma doença que ela pode estar no útero, obviamente, mas pode estar no intestino, bexiga, próximo do ureter, na região do peritônio e de maneira menos comum, né, até fora da pelve, como por exemplo 1,5% pode estar no diafragma. Então é uma doença que ela não tem um padrão específico. Por exemplo, uma paciente que tem endometriose não necessariamente tem a mesma sintomatologia da outra, então é uma doença mais singular de cada paciente, né? E que ela se comporta de maneira diferente em cada paciente, mas é uma doença que dificulta muito a qualidade de vida dessas pacientes. Então, é uma doença
muito intensa, muito frequente, até porque 1 a cada 10 mulheres podem ter endometriose, mas apesar disso, ela ainda é um pouco subdiagnosticada. Perfeito. Quais são os sintomas mais comuns e que a gente às vezes não passa no nosso dia a dia despercebido a respeito da endometriose, Bárbara? Então, a endometriose, de maneira geral, assim, a endometriose é aquela paciente que vem desde a adolescência com cólica menstrual, que vai na escola, ela tem que ir embora da escola, precisa ficar fazendo bolsa de água quente, toma medicação para dor de cólica, e essa cólica ela pode ir piorando de maneira progressiva. Esse é o sintoma mais comum, mas nem sempre presente, tá? Além disso, a paciente ela pode sentir dor no período menstrual, dor na relação sexual, tanto com penetração mais profunda, quanto no início dessa penetração. Ela pode ter sintomas urinários, por exemplo. Uma endometriose em bexiga, ela pode dar ardência no período menstrual, para urinar no período menstrual. Ela pode ter sintomas evacuatórios, sentir algumas pontadas anais no período menstrual, ter um padrão de diarreia no período menstrual, dentre diversos sintomas, aí depende muito da localização dessa doença. Né? Quando a gente vai, né, à literatura, né, e até mesmo acho que hoje no senso comum, uma das coisas que a gente sempre lê é a demora pelo diagnóstico. A que se deve isso, doutor Yuri? Isso é o principal fato da qual a gente vem lutando e divulgando essa doença, né? Porque a literatura fala que você tem um atraso em torno de 8 a 10 anos do início dos sintomas até o diagnóstico da endometriose. Então, principalmente, a questão do desconhecimento. Isso, desconhecimento da doença por parte da população, da classe de profissionais. Então, e isso aí é um trabalho que a gente vem fazendo desde lá de trás, nesse sentido de divulgar, porque se você melhora o diagnóstico, você consegue fazer precoce. A gente sempre diz assim, se você não conhece, você não acha aquilo que você não conhece, não é verdade? Então, essa divulgação era muito importante. E o que ele falou, assim, é muito interessante porque eu mesma, quando eu entrei na residência, 13 anos atrás, eu não ouvi falar de endometriose, né? Eu não ouvi isso na minha formação. Eu fui entender sobre endometriose quando eu fui procurar a pós-graduação de laparoscopia, pela deficiência mesmo da residência médica, então eu fui procurar me especializar um pouco mais na área que era um pouco mais deficiente da minha residência. E a partir daí eu comecei a ouvir sobre endometriose. Então, assim, quantos ginecologistas gerais também não têm essa deficiência na sua rotina de aprendizado, né? Então, assim, se o profissional não entende o que procurar, ele acaba não procurando. E aí que vai essa demora no diagnóstico e aquelas questões trágicas do diagnóstico tardio. Perfeito. Vocês acham que a endometriose é uma doença silenciosa demais ou ela é tão barulhenta que a gente tem dificuldade para ouvir? Barulhenta, com certeza. A endometriose grita os sinais, né? Exatamente. Tanto é que o diagnóstico da endometriose ele é eminentemente clínico. Você, quando ouve uma paciente, é isso que é importante, você tem que parar para escutar a paciente. Você já sabe, não, essa aí é quase certeza que tem endometriose. Né? Então, ela é uma doença que grita, né, barulhenta, como você falou, mas pouco conhecida. Isso, e assim, a doença, ela grita nos sintomas, né? Geralmente a paciente fala vários sintomas bem sugestivos, e o exame físico também, ele é sugestivo. Então, o exame físico ginecológico mais completo, você consegue fazer muito diagnóstico.
Vamos falar então sobre o diagnóstico? Como ele acontece, entendeu? Como é que essa mulher chega até vocês no consultório? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa, né? Porque esse podcast é um podcast que ele vai chegar tanto para as mães quanto para as mulheres de um modo geral, mas também para os profissionais da área da saúde. Então, o que eu preciso ficar com esse ouvido atento, que esse seja o primeiro ponto para começar um diagnóstico e a partir disso seguir, de que forma, através de exames ou de consultas, regularidade, como é que a gente caminha no diagnóstico? O diagnóstico, como eu falei, é você ouvir a paciente, que a clínica, a Bárbara comentou, a cólica menstrual incapacitante, progressiva, dor para evacuar no período menstrual, dor para urinar, infertilidade. A gente sabe que a paciente que tem dismenorreia, né, cólica menstrual, infertilidade, é 50% dela ter endometriose, né? Então, esses achados você vai ver da sua anamnese no primeiro contato com o seu paciente. E daí você parte para diagnóstico de imagens, né? Dos diagnósticos de imagem, a gente tem principalmente a ressonância com preparo intestinal, que ela é fundamental. Não dá para a gente fazer um diagnóstico completo no estadiamento da doença, né? Porque quando a gente parte para esses exames, eu quero estadiar a doença. O que ela tem, o que é comprometido, se vai evoluir para um tratamento cirúrgico, se não vai, né? Então, a ressonância é um dos principais, associado com uma ultrassonografia com preparo intestinal também. Lembrar que a ultrassonografia comum não dá diagnóstico de endometriose. Tem que ser a ultrassonografia com preparo intestinal. E também deve sair em breve, né? Tem um teste na Austrália que é um exame de sangue, que ele dá diagnóstico com a sensibilidade de 99%, que é o ProMarker Endo. Então, é um teste que está sendo testado agora e provavelmente nos próximos anos ele vai ser lançado para esse diagnóstico precoce, né? Justamente tentando um diagnóstico precoce. Eu queria só enfatizar, na verdade, que o diagnóstico a gente faz ouvindo o paciente, é anamnese e complementando o exame físico. Os exames de imagem, a gente costuma falar que é para mapeamento da doença. Quando a gente já desconfia no exame físico que tem algo sugestivo de endometriose, a gente mapeia com esses exames. E esse mapeamento, uma coisa que eu gosto muito de pontuar, é que não adianta a gente fazer ressonância em qualquer lugar, ou ultrassom em qualquer lugar. O ideal é sempre que seja feito com um profissional treinado para ver endometriose. Porque a endometriose ela não é igual um mioma, por exemplo, que aparece uma nodulação bem formada. Elas, às vezes, são pequenas aderências que, às vezes, em olhos não muito bem treinados, elas passam batidas mesmo, né? Eu não digo isso por incompetência do profissional de maneira nenhuma. É mais por treinamento mesmo, porque é difícil mesmo ser vista, sabe? Então, eu queria pontuar muito isso. O exame ele é importante, mas ele é importante com um profissional bem treinado. Perfeito. Bárbara, tem o diagnóstico da endometriose. O caminho do Dr. Bárbara é sempre cirúrgico ou antes de ir para a cirurgia a gente ainda tem como lançar mão de recursos para que a gente consiga manter talvez essa paciente, se eu posso dizer assim, um período estável ou tentar alguma melhora, se eu puder colocar dessa forma. Por onde a gente começa? Então, a gente tinha um grande professor, que é o professor Paulo Frischi, que ele sempre falava assim, é um grande cirurgião de endometriose do Brasil, né? Ele sempre falava que a cirurgia para endometriose é sempre a pior opção, mas às vezes ela é a única, entende? Então assim, de maneira geral, em alguns casos específicos não tem jeito, mas de maneira geral, a gente tenta sempre o tratamento clínico, né? Com mudança de hábito de vida, exercício físico de maneira rotineira, uma dieta anti-inflamatória específica para a doença, tem algumas suplementações mais anti-inflamatórias, às vezes o bloqueio hormonal, aí depende muito, né, de cada paciente. E no caso de piora dos sintomas ou não melhora dos sintomas com acompanhamento clínico, ou se a paciente
tem alguma lesão de endometriose que acomete algum órgão nobre, por exemplo, uma endometriose que comprime ali a região do ureter, podendo fazer uma hidronefrose, perda da função do rim, essa a gente opera. Ou então, a paciente tem uma endometriose que vai até mucosa de intestino, que pode subir para o intestino, aí a gente opera. Mas são casos pontuais. De maneira geral, a gente opta pelo tratamento clínico sempre que possível, né? Ou em caso de infertilidade também, né? Sem outra causa aparente, aí a gente também pensa em operar. Mas de maneira geral, a gente tenta o tratamento clínico e deixa a cirurgia como uma opção, de fato, mas nem sempre uma opção, tá? E uma outra coisa que também é interessante pontuar em relação à cirurgia é que o ideal é que essas cirurgias de endometriose elas sejam de preferência única. Então a gente tem que encontrar um bom momento para operar essa paciente se ela tiver indicação de cirurgia, ao ponto que a gente dê benefício para ela de uma maneira mais completa, né? Opere tudo, e que ela não precise operar novamente. Quer complementar, doutor? A maioria das minhas pacientes com endometriose, o tratamento é clínico. Isso aí é fato, né? Não se opera qualquer paciente com endometriose. Ah, mas a paciente tem uma lesão intestinal, obrigatoriamente tem que operar? Não, você pode muito bem fazer um tratamento clínico, fazer um segmento rigoroso e às vezes essa paciente evolui até a menopausa sem precisar de uma cirurgia, né? Agora, a cirurgia tem as suas indicações que é bem precisa. A Bárbara comentou, a infertilidade. A paciente pesquisou tudo, tem só endometriose como causa. Estaria indicado fazer. A manutenção dos sintomas, mesmo com o tratamento clínico correto. Eu estou fazendo o tratamento certinho, ainda assim eu estou com muito sintoma, muita dor, teria indicação cirúrgica. Comprometimento funcional de um órgão, intestino com a lesão que está ocluindo o intestino, né? E muitas vezes até por intolerância ao tratamento clínico. Então, às vezes você tenta todo o tratamento clínico, não consegue, muitas vezes você precisa operar. Agora, o que é importante, que eu acho, é o seguinte, a cirurgia não é o fim da linha. Posterior, ela tem que manter um tratamento clínico, tem que manter uma dieta, atividade física, porque senão essa doença pode retornar. Isso. E é muito comum, né? A paciente às vezes chega e fala assim, eu não aguento mais essa dieta, eu quero operar logo para me livrar disso de vez. Aí eu geralmente frustro a paciente, né? Falo, então, a cirurgia ela não é o melhor do mundo. A cirurgia, ela vai tirar a lesão, o desinflamar são bons hábitos de vida. Então, a paciente, de fato, precisa seguir. E uma coisa que é interessante também pontuar, né, pai? É que a gente tem que ter expertise de pensar em operar essa paciente antes dela evoluir com a dor pélvica crônica. Então, é interessante que essas pacientes sejam acompanhadas por um profissional que entenda de endometriose, né? Para poder entender qual é o propósito do tratamento, fazer o tratamento clínico de maneira mais completa, né? Porque assim, tem muita gente que acha que a endometriose é só da anticoncepcional, né? E não é bem assim. A gente precisa traçar um tratamento um pouco mais completo para elas, até para evitar essas repercussões a longo prazo. Eu costumo fazer uma analogia da endometriose com diabetes. Né? A gente sempre pergunta, diabético, se ele tomar só remédio, fica controlado? Não fica, não tem que fazer dieta. Endometriose da mesma forma. Então, a paciente, ela tem que entender a doença. Você tem que explicar o que é, como é que funciona, até mesmo para ela ter uma adesão maior ao tratamento, né? Ponto. Eu não acredito em coincidências, né? Eu estava conversando com uma das minhas pacientes em consultório e eu achei a nossa conversa, assim, ela acabou transcorrendo. Ela é uma paciente com endometriose, já retirou o útero e etc, né? Mas o que a gente estava conversando? Nós, na sua maioria, que hoje temos o diagnóstico de endometriose, nós somos mulheres, na sua maioria, de 20 para cá, as de 30, mas exatamente com esse diagnóstico tardio que a gente estava conversando, porque o exemplo da Bárbara foi formidável. Há 13, 14 anos atrás, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje.
Vou perguntar isso para a doutora Yuno, que está nesse ganho a mais do que a gente, Bárbara. Doutora Yuno, uma mãe com endometriose, hoje, com a sua filha aí entrando nessa primeira, né, na questão da primeira menarca, chegando, essa menina começa a apresentar uns sintomas, mas nunca foi ao ginecologista. Eu tenho que ter um sinal de alerta com a minha filha, em ficar mais atento, porque a gente fala tanto isso no câncer de mama, por exemplo, né? Ah, sua mãe, sua família teve histórico, você tem que começar a rastrear antes. A endometriose, a gente deve ficar atento a isso também, a essa jovialidade que está vindo agora, até para que talvez no futuro a gente talvez tenha recursos melhores para oferecer para essa mulher futura. Sim. Essa foi uma excelente pergunta, né? Porque a endometriose ela tem essa característica familiar. Se tem na família, se a mãe tem, ela tem de 3 a 5 vezes mais chance de desenvolver endometriose. E aí cabe você observar como é que está sendo esse ciclo menstrual dessa menina. Já começou muito doloroso, né? Na realidade, o que é a cólica menstrual? A cólica é o útero contraindo para vencer a resistência do colo do útero e empurrar esse sangue para baixo. Isso é a cólica menstrual. Algumas mulheres têm o colo do útero bem mais fechado e resistente, então a força de contração é maior, ou seja, a cólica menstrual é maior. Com isso, obviamente, vai ter um refluxo menstrual. Né? Se você já tem uma condição genética imunológica, a chance de você ter é bem maior. Tá? Então, essas meninas, elas precisam ser já acompanhadas e muitas vezes a gente precisa até intervir. Por quê? Porque senão daqui a 5, 10 anos, essa menina está com uma doença grave, uma infertilidade e não teve oportunidade ainda de engravidar. Então, sim, tem que estar bastante atento com essas meninas, principalmente de quem é portador de endometriose. E esse tempo atrás eu li um artigo sobre endometriose na adolescência. E muito diferente do que muita gente acha, assim, a gente encontra de maneira até que frequente nodulações bem formadas de endometriose nessas pacientes. Pacientes, às vezes, com 15, 18 anos, com nódulo intestinal de endometriose, um nódulo retrocervical. Então, assim, é uma doença que ela é frequente. Se tem um histórico familiar, a gente liga o alerta muito mais, né? E, assim, o que eu acho, assim, a parte boa da parte ruim, né? A mãe tem endometriose, infelizmente, mas a parte boa da parte ruim é que essa paciente jovem já vê a realidade da mãe e já tem a oportunidade desde cedo de mudar a realidade dela. Perfeito. Foi exatamente por isso que a conversa começou. A gente estava tendo essa conversa, eu falei assim, você já se atentou a isso? Né, esses sinais? Será que não está na hora de levá-la ao ginecologista para conversar sobre isso? E aí eu até falei com ela, olha, talvez a gente possa estar tendo uma conversa que pareça vazia, mas talvez no futuro tua filha vai te agradecer pela questão de quando ela tentar engravidar, ela ter mais possibilidades do que talvez ela teria se você tivesse deixado. Então, assim, eu acho que esse alerta é muito importante, porque a gente acaba assim, mas ainda é tão jovem, né? Vou levar um ginecologista, ainda quero manter um pouquinho mais no pediatra, para poder manter um pouco mais essa infância, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de olhar para o futuro e poder colher de um futuro, né? Eu acho que essa dica é fundamental e que bom. Então, que ali naquele bate-papo eu encaminhei para um caminho certo, né? Bárbara, endometriose tem cura ou só tratamento? Não, endometriose ela tem controle, né? Controle. O tratamento é para sintomatologia. Então, a gente melhora a qualidade de vida dessa paciente. Mas a cura da endometriose, infelizmente, ainda não existe. Perfeito. Então, o senhor falou em vários pontos sobre a infertilidade. Uhum. Como que a endometriose afeta a infertilidade da mulher? Principalmente por alteração da anatomia pélvica, né? Deformidades na anatomia, obstrução das trompas, aderências, né? Mas também por lançar na pelve digamos assim, um caldo inflamatório, né? Com isso prejudica
a qualidade dos óvulos, prejudica a contratura das trompas para levar o embrião até o útero e muitas vezes até a motilidade dos espermatozoides. Então, de uma forma bem direta, a endometriose tem esse impacto na fertilidade, seja por alteração de anatomia, né? Ou seja por alteração de função do órgão. E no ambiente hostil, né? Perfeito. Bárbara, como conversar com o meu parceiro para que a minha vida sexual com endometriose não seja um problema na minha relação? Então, a vida sexual da paciente com endometriose, ela não precisa ser um problema na relação, tá? A gente consegue alinhar vários pontos para essa paciente ter prazer no ato sexual e não sentir tanta dor, tá? Mas eu acho que o principal ponto é levar o marido na consulta. E aí porque eu já tive marido também assim, eu achava que essa dor não era tanta. Minha mulher é muito delicada, então eu achei que ela falava assim que era dor, mas eu não entendia que era essa intensidade, entendeu? Então eu acho que levar para consulta, o marido começa a ter a consciência do que é isso mesmo, que dói mesmo, é uma dor incapacitante por vezes, inclusive na relação sexual. Perfeito. Toyo, eu acho que a gente começa a ouvir, e ouso a dizer, porque eu acho que posso dizer isso, na nossa cidade, em equipe multidisciplinar para endometriose, através da sua fala. Né? Eu acho que a gente começa a trazer essa realidade de uma equipe multidisciplinar, de um trabalho multidisciplinar, através do seu olhar, quando a gente começa a falar sobre isso. Qual é a importância dessa equipe multidisciplinar para o dia a dia dessa mulher, do menino? Entregar o melhor resultado, né? Isso é fundamental. A gente sabe que a endometriose, o tratamento da endometriose, ele precisa ser multidisciplinar, né? Tanto do ponto de vista cirúrgico, onde a gente pode precisar de cirurgiões proctológicos, de cirurgião urológico, né? Até mesmo torácico, quando tem a endometriose no diafragma, né? Muitas vezes a gente precisa dessa equipe. E também trabalhar no sentido do suporte clínico, que é o apoio emocional para essa paciente, a dieta, né? Então a nutricionista ela é muito importante no tratamento e a fisioterapia também. Então todos esses profissionais fazem parte de um tratamento. Quando você tem uma equipe multidisciplinar, de fato a entrega de um resultado vai ser muito melhor, muito maior. Eu concordo plenamente. Por exemplo, na questão da relação sexual, por vezes essa paciente ela tem dor por uma contração ali da musculatura do assoalho pélvico. E a fisioterapeuta ela corrige isso de maneira muito tranquila, sabe? Então, assim, a nutricionista, as pessoas às vezes no início elas não dão muita importância para a parte nutricional, mas quando elas vivem essa dieta anti-inflamatória e vivem o resultado que elas têm, elas fazem assim, quase que sozinhas. Então, um acompanhamento interdisciplinar, ele é incrível para a qualidade de vida dessa mulher. Perfeito. Estou aqui com 2 cirurgiões. Então, vamos falar um pouquinho das características dos tipos. Talvez eu não possa chamar desse jeito, mas eu vou para quem está em casa conseguir acompanhar também com a gente, né? Os tipos de cirurgia que a gente hoje pode lançar mão como recurso, as mais invasivas, as menos invasivas, o que hoje a gente tem de, entre aspas, melhor para oferecer para essa mulher? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, perfeitamente. Eu acredito, assim, eu tenho certeza que a cirurgia laparoscópica ela é fundamental no tratamento da endometriose, né? Justamente porque a gente tem uma visão bem melhor, ampliada, e com isso você tem condições de retirar mais os focos. Falando dentro da cirurgia laparoscópica, eu reforço a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, a cirurgia robótica, né? Onde a gente consegue entregar um resultado melhor justamente porque já existem trabalhos científicos hoje que mostram que a remoção de lesão é maior quando você faz por cirurgia robótica, principalmente porque a visão. No robô você tem uma visão de alta definição, você tem uma visão tridimensional que muitas vezes a gente não tem na laparoscopia comum.
Então você consegue entregar um resultado cirúrgico melhor no robô. Além de que uma precisão nos movimentos, melhor movimentação de suturas, às vezes suturas difíceis na laparoscopia, com o robô você faz com mais tranquilidade. Então eu acho que o robô ele tem a articulação assim, das pinças, né? Diferente da laparoscopia, que é uma cirurgia com aparelhagem mais retinha. Então, essa questão de muita sutura, o robô ele é bem interessante mesmo. E o mais importante de pontuar é que o ideal é que não seja feita por cirurgia aberta, cirurgia convencional. Sempre com aumento da laparoscopia ou laparoscopia com robô. Né? Eu acho que isso é o mais importante, até porque existe endometriose peritoneal, né, pai? Que a gente não vê nem ressonância. Então, o inventário da cavidade, que é quando a gente olha toda a cavidade abdominal, rastreia toda a cavidade abdominal, não é tão incomum a gente encontrar lesão de endometriose no peritônio. E numa cirurgia corte, né, aberta, a gente acaba não vendo, passando desapercebida mesmo. Eu vi um trabalho científico só sobre endometriose, né, e cirurgia de endometriose. Então eles colocaram que 50% das pacientes portadoras de endometriose diafragmática esse diagnóstico só foi dado durante a cirurgia, porque não apareciam no exame de imagem. Então, assim, a cirurgia laparotômica, a cirurgia aberta, você não faz inventário aqui em si, né? Então a laparoscopia ela é ideal. Sim. Dentro desse processo cirúrgico, hoje, o ginecologista cirurgião entra na sala. Nesse momento, a gente, por esse histórico de rastreio antes, talvez, a gente já vai com outros profissionais de outras áreas também para a cirurgia? De maneira geral, é assim. Se tem uma endometriose intestinal, o cirurgião do aparelho digestivo, o proctologista está junto. Se tem uma lesão com brilho uretero, o urologista está junto. Se tiver uma lesão no diafragma, o cirurgião torácico está junto, sim. Então é uma equipe mesmo ali em volta daquela mulher. Uma equipe alinhada e que estuda endometriose. Porque também não pode ser um cirurgião proctologista que faça o geral, por exemplo. Com a chegada da menopausa, há uma melhora, há um controle, há algo que fique diferente nessa fase da vida da mulher? Perfeitamente. O que acontece na menopausa? É quando o ovário para a sua produção hormonal. A endometriose ela é uma doença hormônio independente. Então, se você não tem estímulo hormonal, essa doença vai ficar estabilizada. Ela não vai desaparecer também. Tem que lembrar que ela continua lá, tá? Ela só vai ficar menos sintomática. A questão que a gente chama atenção é aquela paciente que tem endometriose e tem endometriomas. O endometrioma é o cisto de endometriose de ovário. Essa paciente precisa ser seguida com mais frequência. Por quê? Porque existe um pequeno aumento na incidência de câncer de ovário nas mulheres da menopausa que são portadoras de endometriomas, né? Dependendo do tamanho, da imagem, muitas vezes a gente indica até a remoção dos ovários. Às vezes não precisa mexer na endometriose em si, mas retira os ovários na pós-menopausa, para que ela não tenha nenhum risco de desenvolver um câncer de ovário. E aí a gente só tem que pontuar em relação à menopausa de pacientes que não fazem a terapia de reposição hormonal. Minha pergunta é sobre, pode seguir. Tá certo. Pacientes que fazem a terapia de reposição hormonal, o ideal é que ela seja feita com associação à progesterona, tá? Que não faça o estrogênio de maneira isolada, mesmo aquelas que não têm útero. Porque o estrogênio isolado, ela pode acabar fazendo esse estímulo de endometriose. E pacientes também muito obesas, elas podem submeter de maneira periférica a escona, né? Então você tem o estrogênio de maneira periférica também circulando. Então é só esse
algum cuidado específico para a mulher nessa fase, né, da menopausa? Uma tendência a mais vezes ao ginecologista ou algum exame que precisa ser feito para poder manter um certo acompanhamento no comum? Olha, a gente segue a mesma rotina de quando ela estava em tratamento na pré-menopausa. A gente faz a avaliação anual, sempre. Eu costumo fazer a ressonância todos os anos, até mesmo porque para ver se não tem evolução nessa doença. E na pós-menopausa a gente segue esse mesmo protocolo. E é interessante também contar bons hábitos de vida, principalmente na pós-menopausa, que tem benefício para essa mulher, tanto em relação à própria endometriose, mas em relação também a outras doenças cardiovasculares, então câncer de mama, enfim. Então eu acho sempre importante também influenciar esses pacientes a bons hábitos de vida. Perfeito. Eu gostaria de ficar aqui horas batendo papo com vocês, mas assim, eu estou caminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu queria começar, Bárbara, nesse fim, assim, falando, se a gente pudesse dar uma dica, né, de cuidado, né, para essa mulher que tem endometriose, o que a gente poderia linkar assim como um top 10 e a gente ir seguindo para o dia a dia dessa mulher? Eu poderia falar com ela assim, ó, mulher com endometriose, cuide-se com carinho, entenda a melhor proposta de estilo de vida para você e faça seu melhor, assim, acompanhe com um bom profissional, de maneira interdisciplinar, cuida de você da melhor maneira. E aí, né, provavelmente, você vai ter qualidade de vida e não vai ter grandes decepções. Comecei esse bate-papo falando que eu tinha estado em casa que era preciso ressignificar essa dor. E a gente falou sobre a fisioterapia, a gente falou sobre a nutrição, a gente falou sobre o acompanhamento com outros profissionais. Mas eu acho que a questão da dor, ela traz um aspecto muito presente na endometriose. Todas as vezes que eu pude estar com vocês, né, em diversos momentos falando sobre endometriose, vocês sempre falam muito sobre essa dor. Então, como ressignificar essa dor, como lidar com essa mulher, né, no seu aspecto psicológico também, no dia a dia dessa mulher? Primeiro é importante que a gente tire aquele tabu de que cólica menstrual é normal ou que cólica é frescura de mulher, né? Isso aí é importante. A questão da dor, que eu acho que é fundamental, é o apoio que você dá para essa mulher. Você ouvir essa paciente, você dar atenção, dar acolhimento e principalmente dar o suporte e tratamento para ela. Isso é fundamental. Eu falo tudo. É isso. Eu acho que ressignificar. Ouvir e acolher essa paciente como um todo, sabe? Ouvir o que ela tem a dizer, deixá-la expressar mesmo a nível de dor, quando isso abala no seu dia a dia. É que às vezes a gente quer fazer uma consulta um pouco mais rápida, né? Ou, enfim, não acaba olhando as nuances mesmo, os detalhes que essa paciente tem a dizer, e paciente de endometriose, ela tem que ser ouvida. Ela for ouvida, a gente vai conseguir a cura da melhor maneira possível. Sim, eu acho que não tem muito como não falar, né, de se ressignificar a dor, de entender que essa dor ela é presente, ela causa impacto em todos os sentidos. No trabalho, na vida conjugal, no dia a dia dessa mulher. Quantas mulheres, né, e vão ser muitos, assim, né, sinceros, o tratamento é longo, até um diagnóstico, né, depois também o tratamento é fazer isso por uma vida, como a gente estava falando aqui agora, né, então a gente também precisa entender e acolher, né, acolher essa dor, dar voz a essa dor, né, porque essa dor importa, né, e importa e tá ali, ela é presente, ela não é uma coisa que ela está criando, né? Então, assim, dar qualidade de vida para essa mulher, para que ela entenda, sinta-se potente mediante ao tratamento, né? Mediante a tudo isso, acho que é fundamental, né, Lidiane? Perfeito. O acompanhamento psicológico ele também se faz presente, né? Nessa importância da construção mesmo do indivíduo. E nem sempre o acompanhamento psicológico é só da mulher. Sim. Às vezes é da família, por inteiro, assim. Então, por isso até que a gente fala, né, desse acompanhamento interdisciplinar, cada paciente vai precisar de um atendimento específico. Não é todo mundo para todas,
mas também não é ninguém. Na realidade, essa mulher ela não é ouvida dentro de casa, né, pelo próprio marido, que muitas vezes ela desenvolveu uma dor crônica e reclama muito de dor, se queixa muito de dor, né? E às vezes o marido não dá a atenção necessária, os filhos não dão atenção para essa paciente. Então é importante a gente conversar com a família e dar todo o suporte para ela, para que eles entendam o sofrimento dela e possam ajudar no tratamento, lógico. Eu acho que a informação, ela trata essas barreiras, sabe? É isso. Vamos querer ficar aqui horas conversando sobre isso, mas tenho certeza que na segunda temporada a gente volta para falar um pouco mais, porque vai surgir várias dúvidas, né? Sempre eu acho assim, essa resposta, né, das pessoas que acompanham o nosso podcast é muito legal. Vai falar assim, a gente tá aí que a segunda temporada tá chegando, e aí a gente vai também trazer mais informação. Mas eu queria fechar esse momento dando a palavra de fato a vocês, para que vocês se coloquem, né, façam um comentário final, uma dica final, uma orientação, né, ou algum ponto que a gente não trouxe, mas que falou, olha, isso aqui ficou faltando, eu queria só complementar. Vou começar com a minha pergunta, tá bom? O primeiro ponto que eu acho muito importante da endometriose é exatamente no diagnóstico. Então, o que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas é que, assim, cólica forte, muitas vezes incapacitante, tem que acender o alerta. Pergunta para o seu ginecologista, peça para fazer um exame, para poder você evitar uma complicação futura. Isso é o ponto do diagnóstico. Segundo, tratamento clínico não cura a doença. A finalidade do tratamento clínico é você aliviar os sintomas e tentar não deixar que essa doença progrida, né? Então não vai pensando que eu vou fazer um tratamento de 6 meses, depois eu vou suspender, eu vou estar bem, vou conseguir engravidar, vai dar tudo certo. Não, a endometriose continua, né? Então, essa conscientização de que tratamento ele não cura a doença, o dia que você suspender seu tratamento, a sua doença volta sintomática do mesmo jeito, né? E terceiro ponto que, após uma cirurgia de endometriose, o tratamento continua, isso é fundamental. Óbvio, né? Eu acho que o principal ponto é a gente entender que a dor pélvica ela não é normal. E se essa paciente está ouvindo que isso é normal, seria o ideal ela procurar um especialista, né? Principalmente se a paciente ela tem essa história familiar de endometriose ou alguma queixa digestiva. Olha, foi um prazer, né, dividir esse momento com vocês. Espero que o Dr. Yulo tenha gostado muito, né, que ele venha para o movimento pra gente. Certamente. Nós estamos até o fim, né? Eu falei, a gente vai conseguir. A Bárbara eu nem digo porque é minha parceira de vida, então é um presente que Deus me deu. A gente se conheceu logo que Bárbara chegou de novo a Linhares, numa primeira rodinha de conversa. A gente já falando sobre gestação, construindo tudo isso, e a gente se agarrou e daí pra lá nunca mais se soltou. Né? E eu sou muito feliz e muito grata de verdade por ter você, né, caminhando ao meu lado esses anos todos. Né? Então, assim, de verdade, é só respeito, admiração e gratidão. Então, Dr. Yulo nem preciso dizer, né? Eu brinquei com vocês sabem que eu adoro contar um caos nesse podcast, eu não contei nem um caos de pessoa, não estou comportada. Por que eu estou comportada? Porque eu não estou aqui hoje. Então, eu tenho que fazer bem bonitinho, vocês sabem disso. Pelo respeito, pela admiração, são 40 anos de profissão, né? É um legado. Né? Então, assim, é uma construção diária. Quando a gente convida um doutor Yulo para estar aqui com a gente, é uma responsabilidade de fato. A gente tem que enaltecer, né? A gente sempre fala assim, eu costumo dizer que referência é muito importante. E ter uma referência que hoje só traz credibilidade para o nosso último bate-papo, né, dessa primeira temporada. Então, muito obrigada, de fato, aos dois. Eu que agradeço bastante pelo convite. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Para vocês que estão em casa, a gente encerra hoje a nossa primeira temporada do nosso podcast. Eu não poderia deixar de agradecer a todos os patrocinadores que passam aqui, ó, no nosso cantinho da tela ao longo de todos esses podcasts.
Foi graças a eles que esse sonho conseguiu se concretizar. Então, nosso muito obrigada. Dos nossos 40 e poucos profissionais que fazem parte do movimento maternar, nosso muito obrigada. Obrigada por vocês acreditarem nas nossas falas, por nos potencializar. É muito importante ter quem acredite que nós estamos, de fato, construindo um legado de promoção de saúde física e mental materna. Nosso muito obrigada a todos e calma, a segunda temporada tá chegando, redondinha, bonitinha, cheia de informação de qualidade, porque você, mãe, porque você, mulher, merece. Até o nosso próximo encontro muito em breve.